Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todos aí estão com saudade das nossas aulas? Também estou, né? Vamos dar sequência aqui na nossa matéria de arte, né? Hoje nós temos aí uma novidade, iniciando assim as nossas aulas, reiniciando as nossas aulas de desenho, né? Uma atividade também de desenho. Preciso que vocês tenham uma borracha macia, né? E também um lápis HB, que é aquele lápis mais durinho, e o lápis 6B, que é um lápis mais maleável, mais macio. A gente vai fazer hoje um desenho, né, no estilo cubista. Vamos falar sobre a matéria primeiramente e no final teremos uma atividade de desenho. Vai preparando aí o seu material, né, para que possamos desenvolver o nosso lado criativo e o nosso lado artístico também, né? Bem, cubismo ele baseia-se essencialmente na luz e na sombra. E ele rompe com o conceito que vinha desde a Renascença, que tinha a arte como a imitação da natureza. Então, o que quer dizer isso? Antigamente, no século XV, no Renascimento, né, houve um período onde o homem, primeiramente, tinha conhecimento da pintura, do desenho, mas não pintava tridimensionalmente. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, meu irmão, o cara pintava, né, no começo, bidimensionalmente. Ele pintava a sua frente, né, ele pintava ele caçando, ele pintava, mas ele não tinha uma noção de desenhar profundidade, como a gente vê nos desenhos animados, nos HQs, né, nas histórias de quadrinhos, e também a gente vê também nos animes. Não tinha, o homem não tinha essa tecnologia. Prevalecia uma lei egípcia, não uma lei que era anterior ao Egito, mas os egípcios desenvolveram muito bem, chamada lei da frontalidade. Por que a lei da frontalidade? Porque era desenhada de frente as figuras no máximo de lado, e desenhar a figura de costa era tida como maldição, era uma falta de educação, vamos dizer assim, do desenhista, né? Então não podia desenhar as pessoas de costa. Aí tinha uma ordem nessa lei da frontalidade, os egípcios, que a primeira figura que vinha era da divindade. O que é divindade? Divindade era um deus que eles adoravam. E eles achavam que o faraó era a encarnação desse deus. Então o faraó ele tinha uma função de governante e também uma função também de governante espiritual, né? Contanto as pinturas que prevalecia a lei da frontalidade, a primeira figura que vinha ao topo, a maior de todas, era Faraó. Aí depois vinham os sacerdotes, que eram figuras do povo, que tinha relação com os deuses. Depois vinham ali o pessoal vamos colocar assim, os que eram do mais próximo a Faraó, né? Depois vinham os soldados, né? Vinham também os empregados. Depois dos empregados, viam também o povo, né? Era retratado o povo pequenininho, né? Cada tamanho de figura ia diminuindo de acordo com a sua importância naquela sociedade. E depois do povo viam os animais. Depois dos animais, acredite se puder, os escravos. Os escravos eram tidos até, valiam menos do que um boi, do que uma cabra, do que um cachorro, do que um gato. Né? Eles não tinham valor nenhum. Na sociedade eles tinham a triste realidade de escravizar. Isso durou muito tempo, muito tempo. E no Brasil também houve esse tipo de prática de escravização, escravizar os negros, né? Mas isso é um assunto para uma próxima aula, né? A gente vai ver aqui hoje, o que nós vamos ver é o cubismo como um movimento artístico, como a arte que ela, na verdade, tem o compromisso de retratar as formas geométricas, né? E fazer com que elas possuam forma e movimento, tá? Ela não tem compromisso de retratar a natureza, nem seja a natureza humana, nem a natureza, né, do nosso universo de maneira nenhuma. Ela, muito pelo contrário, ela pensa que todos os elementos da natureza, em sua composição, é feita por figuras geométricas, né? Então, a partir do que o cubismo é denominado movimento, ele trata as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando todas as partes de um objeto no mesmo plano. O mesmo plano eu vou fazer o desenho, faço um planejamento e uma folha de papel é um plano. Então, todas as formas geométricas, todo o desenho tem que ser representado por formas
geométricas, tá legal? Mas, professor Anderson, isso na teoria e na prática isso funciona? Vamos ver já já na nossa atividade. O que acontece? Nós temos que ter a origem do cubismo, deu-se através das obras do pintor Cézanne. Nelas, a pintura deveria retratar as formas da natureza, como se fossem cones, esferas e cilindros, e teve durante a sua vigência adeptos que trouxeram significativas contribuições para esse movimento. Esse movimento abrangeu nos anos de 1907 a 1914, tendo como principais fundadores Pablo Picasso e George Braque. Durante o período cubista, os objetos com todas as suas partes no mesmo plano, falei para vocês que numa folha ou numa tela, de forma como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. Não tinha um compromisso de retratar a natureza como ela era ou das coisas realmente. Ela podia se tornar até um plano abstrato, né? Daí foi se abstracionando a figura, né? E o cubismo ele começou a ser tido com várias vertentes, como analítico, como sintético. Isso daí é uma matéria mais à frente que a gente vai ver. Mas é importante que a gente veja que o cubismo é um movimento artístico que a visão que tinha era que todas as figuras geométricas fossem representadas num plano representando, né, todas as figuras naturais, como pessoas, como objetos, como também a natureza. Tanto é que algumas pinturas nós vamos ver do Pablo Picasso, como as Madames de Avignon, são mulheres pintadas com formas geométricas, né? Então você vê que eles levaram isso a sério. Isso daí foi um movimento. Parece até besteira. Hoje, o cara abstraiu a figura, transformou, não. Mas naquele período onde que o figurativo é o que mandava na arte, eles foram os que tiraram essa visão de que a arte era somente uma coisa taxada por um grupo de pessoas. Não, a arte é aquilo que sai da inventividade humana, que sai do coração, da mente. E daí deu a possibilidade do homem abrir-se a possibilidade de pensamento de que a arte não era só desenhar perfeitamente, como já há alguns séculos atrás, mas que a arte eu poderia fazer um desenho em um plano que eu pudesse abstrair uma figura e, tendo o sentido das formas geométricas, eu estava contribuindo para um novo movimento artístico, estava contribuindo para uma nova fase da arte no mundo, tá legal? Então, o pintor cubista, ele tenta representar os objetos em 3 dimensões, numa superfície plana, sobre formas geométricas, com predomínio de linhas retas, não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representa-se com movimentação em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os planos e também volumes. A atividade de hoje, eu vou precisar que vocês peguem os elementos que eu pedi para vocês, o lápis serviço, lápis HB e também a borracha, um plano que nós vamos desenhar sobre uma folha de papel comum, pode ser ofício, tá? Pode ser folha de... não só tenho folha de caderno, também, vamos utilizar, vamos reciclar. Não é o ideal, mas é o que nós temos, nós podemos adaptar sobre a cartolina. Se você já tiver caderno de desenho, faça e acompanhe também no seu caderno de desenho, tá legal? Vou focalizar aqui para vocês e nós vamos iniciar a nossa aula, tá legal? Primeiro lugar que vocês vão fazer com lápis HB, um pequeno quadrado no meio, bem centralizado aqui no meio da folha, tá legal? Puxar um pouquinho mais para baixo, estão vendo aí? Vocês vão fazer o quadrado. Depois, posteriormente, vocês vão fazer outro quadrado mesmo, tá, gente? Não é retângulo não, por favor. Vamos aplicar a técnica, fazer outro por fora e assim consecutivamente. Você vai fazer quantas vezes você conseguir, tá? Aqui eu fiz 1, 2, vamos fazer umas 4 vezes, né? Vocês estão vendo aí? Eu tô bem treinado, vou puxando aqui de uma vez. Professor Anderson, eu não estou muito bem treinado,
nem sou desenhista, eu sei disso, meu filho. Eu sei disso, minha filha. O negócio é que vocês se esforcem e tentem fazer o melhor possível, porque eu acredito no potencial de todos vocês. Tá legal? E aqui eu vou fazer para finalizar o meu quadrado. Tá vendo aqui? Já fiz um bocado, né? E aqui nesse plano, nós vamos fazer uma dimensão de profundidade. Então, simplesmente você vai unir desde o início, ó, aqui ó, peguei daqui, tracei para cá, aqui no lado oposto também faria a mesma coisa, no outro lado também faria a mesma coisa, e no lado de cá também farei a mesma coisa, ok? Fazendo isso, você pegará outro lápis, né? No primeiro quadrado que você fez, você vai pintar bem mais escuro. Você vai começar aqui a aplicar, deixando a partezinha de dentro, né, a parte do quadrado que vocês fizeram no primeiro quadrado, para fazer o quadrado por sobre ele, deixa ele sem nada. Deixa ele branquinho. Legal? Se borrar, utilize a borracha. Façam com toda a paciência. Estou fazendo o mais rápido possível devido ao tempo do vídeo. Tá? Fez o primeiro. O segundo, você vai fazer um tom mais claro. Você não vai perder tanto lápis, tá legal? Como você apertou na primeira vez. Você vai fazer um tomzinho mais claro. Sem nenhum problema. Tá legal? Um tom mais claro. Já não aperta tanto o lápis, tá legal? Depois, no outro que vocês vão ver, vocês vão fazer um mais claro ainda. Tá legal? Se você ver que o outro não tá tendo diferença, dá uma apertadinha aqui. Não aperte tanto, mas aperte. Estou adiantando. Esse aqui é o primeiro treinamento das outras figuras que nós iremos trabalhar no decorrer das nossas aulas, tá legal? Mas é importante que vocês tenham essa dimensão. Passe o dedo assim, você vai ter um resultado bem interessante, tá? E agora, por último, peguem o lápis HB, que é um lápis mais claro, e pintem o de vocês. Lembrando que, você acompanhou a atividade comigo, não teve como você fazer? Professor, eu me enrolei. Não tem problema, volte o vídeo e faça de novo. Outra coisa, publiquem também no Escola Web, né, os seus trabalhos, e no momento da aula no WhatsApp, para que todos possam ver também as suas atividades. Também serve como registro das suas atividades. Tá legal? Aqui, ó, passem o dedo como esmofinho. Agora, vocês definam bastante com lápis 6B as partes que vocês fizeram. Ok? Façam de novo a linha de contorno. E agora vamos ver o resultado final do primeiro trabalho da nossa arte cubista, tá vendo? Sinal de profundidade, perto e longe também. Professor Anderson, esse fundo aqui no meio, o que eu devo fazer? Pois bem, deixei para o final para que possamos assim apertar o máximo que o lápis pode ser apertado, tá ok? E agora vocês vão ter a dimensão de uma profundidade, né, da qual os artistas cubistas
eles observavam em suas pinturas também. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, né? Essa é a primeira atividade de arte. Tirem foto, coloquem no Escola Web, coloquem também assim que vocês fizerem a atividade. Professor, não deu para terminar num período da aula. Claro que vai dar. Nós já calculamos 50 minutos de aula também. Leiam o conteúdo e depois disso façam também atividade. Eu mando um abraço para sua família, para você também. Um beijo, um abraço carinhoso do seu professor. Estou com muitas saudades. E se cuidem,